Olá, seja bem-vindo ao 8º episódio do podcast Aconteceu no Rio Grande do Sul, temporada especial sobre o bicentenário da imigração alemã no Brasil. Neste episódio nós vamos falar das histórias das famílias e da construção da árvore genealógica. Um trabalho de formiguinha, um quebra-cabeças para ser montado pelas gerações de uma para outra, tentando entender o passado e construindo assim a história do presente. E o meu convidado é o diretor do Genealogia RS Pesquisas Teuto-Brasileiras, Nélio Schmidt, um profundo conhecedor das histórias das famílias de origem germânica alemã no Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, Nélio. Muito obrigado pelo convite, né? E é uma satisfação muito grande a gente estar aqui nesse teu programa, que é bastante visto pelos nossos colegas, né? Inclusive temos um Facebook com mais de 10 mil pessoas, né? Que sempre aguardam as tuas gravações dos teus programas. Bom, quem começa a fazer a pesquisa da família, normalmente, assim, quando começa não para mais, pelo menos até terminar aquilo que gostaria. A gente até brinca que isso pode se tornar uma cachaça, né? Um vício. Um vício. Um bom vício. Um bom vício, porque a gente começa a descobrir coisas dos nossos antepassados que quando a gente era pequeno, eu, por exemplo, conheci meu bisavô, que ele faleceu com 96 anos, eu tinha cerca de 10 anos, entende? E muitas coisas que ele me contavam, depois eu vi que não era bem aquilo, né? E isso foi interessante. E a gente vai descobrindo e daí cada vez você quer saber mais. E aí é bom porque a gente forma um núcleo de amigos que também pesquisam. Porque pesquisa a gente não faz sozinho, né? A gente vai conhecendo outras pessoas e amigos do interior, do noroeste do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Paraguai, entende? Da Alemanha também, entende? E aí, bom, aí você está contaminado, né? Aí você não para mais, né? Não para mais. Vou fazer um desafio para os nossos ouvintes da Rádio Gaúcha e para quem está nos acompanhando também no YouTube de GZH. É muito interessante esse marcador de páginas do Genealogia, porque ele mostra como é grande a nossa árvore. Você tem 2 pais, ou teve 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós e 128 hexavós. Olha o tamanho da árvore para chegar aqui, no hexavô. Mas a árvore ainda é muito maior. Quanta gente antes de você para você estar aqui hoje nos ouvindo ou nos assistindo. E quantos desses aqui da sua árvore você conhece? E quantos você poderia conhecer se começasse a pesquisa da árvore genealógica da sua família? Vamos começar primeiro contextualizando o que é o Genealogia RS. Só para completar, normalmente a gente quer saber, quem é meu trisavô? Quem é meu pentavô? Normalmente esses são os primeiros imigrantes que chegaram há 10 anos atrás. Essa é mais ou menos... Há 200 anos, mais ou menos. Há 200 anos, mais ou menos. É só para dar né? Da minha árvore genealógica, assim, dos imigrantes, muitos estão nessa faixa aqui, entre tetravô e pentavô. Os meus vieram em 1846... Ele faleceu no embarque, antes do embarque, veio só então a viúva, né? Ela nasceu em 1800, ela então era a minha pentavó, né? A minha pentavó. E o meu pentavô veio junto com 14 anos. Essa história eu consegui descobrir ela toda. O Genealogia o que é? O Genealogia RS é uma empresa, é uma MEI, né? No início, quando nós começamos oficialmente em 2011, tu deve ter conhecido o INGERS, né? Instituto Rio Grandense de Genealogia, estava parando aos poucos, entende? O Petri tinha falecido, o Dúlios já estava com certa idade, que faleceu agora recentemente, né? E então eles estavam com vontade de parar, eles pararam.
Então nós nos reunimos no dia 14 de maio de 2011, lá em Novo Hamburgo, a primeira vez. E então estamos com esse grupo até hoje. Claro, aumentou, né? E o pessoal não quis fazer uma associação. Daí eu digo, não, então, por questões legais, a minha ideia era publicar livros. Vocês fazem edição e publicação de livros. Exatamente, principalmente esses livros, esse aqui, né? Que é o... esse é o volume 1, esse é o volume 3, né? E estamos trabalhando no volume 4. Aqui estão histórias de muitas famílias. São 100 famílias no volume 1 e no volume 2 100, e depois do terceiro em diante nós colocamos só 50 famílias. Mas aí aumentamos mais gerações, entende? A gente abriu porque começou a aumentar as gerações também, entende? Tá? Aqui os livros eles têm um pouco do resumo da história daquele Exatamente, ramo da família, exato. Do imigrante, de alguns familiares que ficaram lá muitas vezes na Alemanha e das primeiras gerações no Brasil. E daí junto tem também um pouco da árvore, assim, alguns dos galhos dessa árvore. Sim, sim. Normalmente são 5 gerações, 4, 5 gerações. Então a primeira geração é o pai do imigrante. Ou seja, o pai que não veio. Isso é um esquema que a gente, para a gente poder fazer assim, isso o quanto mais uniforme. Um padrão. Um certo padrão. Né? Então todos os nossos livros, que são da série Famílias de Origem Alemã, entende? Eles têm esse padrão. Diferente do outro, que são as transcrições comentadas dos códices. O que são os códices? Os códices é interessante. Os códices, esse do nosso amigo Gilson, que nos deixou esses dias, né? E é uma honra a ele, que fez um trabalho, que são um levantamento de os imigrantes que chegaram de 1824 a 1853. Nesse livro aí estão todos os imigrantes que chegaram entre 1824 e 1853, imigrantes alemães. Imigrantes alemães. Os códices são os registros originais da entrada. Né? Então chegavam as embarcações, né, em Rio Grande. O pessoal vinha até Porto Alegre, então isso era registrado em Porto Alegre. Esses originais estão no arquivo histórico do Rio Grande do Sul. Ali que fica naquele prédio bonito, que é o antigo prédio dos Correios aí no centro. Né? Mas eles estão apagando esses livros, que esses livros têm 200 anos quase. Né? E não é adequado ficar manuseando também? Aqui tem a possibilidade para o pesquisador para guardar em casa, inclusive. Esse aqui é o códice 333. Não sei porque que deram esse número assim, mas é um número bonito, 333. Esse original, no Museu de São Leopoldo nós temos, e aqui tem uma cópia do original. Que o pessoal... E os autores, eles transcreveram isso, com os nomes, a embarcação, o dia, quem veio junto, para que colônia for, qual a religião... E fazendo já algumas correções quando percebiam que tinha algum erro da época, até por exemplo de grafia. Não corrigiam muito, pelo contrário, até faziam alguns erros para fazer umas pegadinhas para a gente, entende? Tá? Porque esses livros eles eram escritos por portugueses, né? Brasileiros, né? Não por alemães, né? Então, alguns sobrenomes, entende, às vezes... Eu digo, o Gilson faz algumas correções já percebendo. O Gilson fez correções, e os comentários que tem dentro desse livro, né, que ele é mais ou menos esse formato aqui, deixa eu mostrar aqui, né, na primeira coluna à esquerda tem o nome, né, e aí o nome do imigrante do lado das informações disponíveis. Tudo montado em família. Nascimento, né, origem. Isso. Então, e os comentários são baseados nos livros do Hunting, do Carlos Hunting, que ele fez os livros de 1824 a 1830, que é mais ou menos num sistema quando nós copiamos isso aí.
né? Porque genealogia é um copia, entende? A gente sempre vai melhorando alguma coisa, né? Então, o Gilson, ele comenta baseado nas informações, nos levantamentos que já tinham sido feitos baseado do Rundt. O Genealogia foca só na pesquisa das famílias de origem alemã? Sim, já é muito grande, né? Já é muito grande. Já não tem braço para tudo ainda. Sempre pergunta, mas por que tu não faz dos italianos? Digo, não, italiano a gente só vai lá para comer pizza e fazer festa. Confraternização. É que italianos vieram cerca de 1 milhão de italianos, né? E alemães cerca de 250 mil. Então tem aqui em Porto Alegre a editora Este, que tu deve de conhecer, né? E a gente tem convênio com eles, eu repasso o livro para eles, revender e pego os livros deles para revender, entende? E eu sempre digo lá para Dona Mari lá, não te preocupa que eu não vou fazer, não, deixa só os italianos para nós. Eles têm uma dedicação grande sim, por causa do falecido Frei Rovilho, grande cara, esse cara publicou um bocado, né? Nélio, como profundo conhecedor das famílias e vocês têm os atalhos para fazer a construção de uma árvore genealógica. Sabem onde pode ter um entrave, para onde ir quando surgir um entrave. Então eu gostaria assim que a gente pudesse explicar para quem nunca fez uma pesquisa da história familiar, por onde começar essa pesquisa. Tá. É bem simples. O pessoal acha que é difícil, eu sei porque as pessoas entram lá no Facebook, né? Eu não estou achando nada. Eu sempre digo, faça o caminho de volta. Eu até tenho um formuláriozinho que eu mando pro pessoal, né, que tem as dicas dentro. Mas vamos resumir aqui as dicas. Faça o caminho de volta. Começa por você. Tá? Tem o pai, tem a mãe. São duas famílias. Tá? No teu registro de nascimento, tem o nome deles, com certeza, né? E tem o nome dos avós. Então, se você não conheceu os seus avós, no seu próprio registro de nascimento tem o nome deles. Então aí já preencheu pais e avós. E às vezes tem dos bisa. Alguns registros evangélicos, que são os registros eclesiásticos, entende? Os católicos não tanto, mas os registros eclesiásticos, principalmente aqueles primeiros pastores que vieram da Alemanha, eles tinham essa concepção de também citar, vocês sabem o nome do bisavô que nasceu? Da criança que nasceu? Soubemos, ele aproveitava e colocava. Isso eu vi num documento nosso, da nossa família, entende? Isso é interessante, né? Então, o que se recomenda é que sejam consultadas as fontes primárias. Isso é interessantíssimo, porque tem muito chute no meio, né? Então, o que são fontes primárias? Falando-se do início da imigração até 1880, 89, não existia cartório. Então eram registros eclesiásticos, que são os registros das igrejas, católica ou luterana. Batizados, aí tem o nascimento junto, casamentos e óbitos. Tá? E essas são as fontes primárias. Dali, depois de 1889 em diante, com a proclamação da República, começaram a surgir os cartórios. Antes disso, vale e tem fé pública como um registro oficial os registros eclesiásticos. Para o pessoal, por exemplo, que quer fazer cidadania alemã, coisa assim, entende? Porque não existia de cartório. Sim, eram os padres que faziam... os padres ou os pastores, o assentamento deles, né? Cópia xerox autenticada ou uma certidão com firma reconhecida pelo padre ou pelo pastor, tá valendo, fica valendo,
né? Então, esses são, a partir dos cartórios, entende? Os cartórios passaram, hoje já está quase tudo digitalizado e um cartório está comunicado com outro, está em conexão com outro, entende? Você pode ir lá de Santa Maria pedir um documento aqui de Porto Alegre, entende? Tá. E para que, bom, eu quando fui montar minha árvore genealógica, assim, me ajudou muito o grupo do Genealogia no Facebook, porque ali colocando busca por sobrenome, eu ia lá, botava o meu sobrenome, tal. Eu encontrava ali perguntas e respostas de outras pessoas que já estavam procurando a mesma família. Sim. E a partir, como é um quebra-cabeça, é um quebra-cabeça, né? Não, que a gente vai montar, né? Exatamente. E fiz isso aí. Comecei primeiro pelos meus avós e depois dos meus avós pelos registros dos meus pais, registros de nascimento, eu consegui dados dos avós deles. Sim, era o que eu ia continuar. Os bisavós, né? Então a gente vai. Então, é o caminho de volta. Vamos fazendo o caminho de volta. Então, olhando os documentos, registro de nascimento, às vezes até documentos, assim, outros documentos tipo de casamento, consegue dos pais Sim. e dos avós, consegue indo gerações atrás. Sim. Um complemento. Aqueles que vão solicitar uma cópia de uma certidão no cartório, tá? Isso é importante. Peçam sempre a certidão de inteiro teor. Porque tem aquela certidão comum, que é só a primeira folha, onde é que aparecem os dados principais, e a de inteiro teor existe muito mais informações. Existe inclusive, principalmente certidões de casamento, questões de terra, que possuíam bens, entende? Tá? E às vezes constam o nome dos antepassados. Né? Porque isso aí os cartórios, na época principalmente, faziam, mas você é Schmidt, tá, seu Schmidt, mas você é da onde? Não, meu caso. Eu nasci em Rolante. Sabe que Rolante é a capital do mundo, né? Eu sempre gosto de... Eu achei que era só da Cuca. E debaixo d'água também agora, né? Coitado, é uma região que que inunda com facilidade. Foi. E então, essas certidões de inteiro teor, elas custam um pouco mais cara. Pouquinha coisa, 50% mais cara. Mas vale a pena. Porque existem detalhes, entende? Por exemplo... pessoa que morreu, dados sobre a morte, qual foi a causa da morte, questão de enfermidades coexistentes na família, né? Aí isso, para quem vai fazer o exame de DNA depois, também já tem alguma utilidade. Entende? Sobre essa solicitação no cartório, como funciona? Eu nunca fiz o pedido. Vai no cartório. Por exemplo, teu caso é Rolante. Tu sabe que tem antepassados lá. Tu chega no cartório de Rolante e pede o quê? Certidão, a cópia da minha certidão de nascimento, por exemplo. Uhum. Ou de quem? Ou casamento. Ou de óbito do meu avô. Mas tem que indicar o nome da... Sim, não é só chegar pelo sobrenome Schmidt e pedir todo o material da família Schmidt. Seria Schmidt, um volume muito grande. E tem Schmidt, né? Uhum. Então nem todos os Schmidt são parentes. Tem que dar um nome, no mínimo, né? Porque eles têm o que se chama a indexação, entende? Então, é tipo tu sabe, naquela entende? pesquisa em casa, já nos documentos da família ali, se tu já tem o nome do bisavô, por exemplo, do trisavô, facilita bastante na hora de fazer a solicitação. Sim. Aí tem que cuidar um pouquinho, às vezes, um outro detalhe, questão dos nomes, né? Até 1839, os pastores... Os padres nem tanto, mas os pastores, por serem alemães, eles registravam os nomes tudo em alemão. Então o João era Johann ou Johannes, né? Henrique era Heinrich, né? E eu, por exemplo, quando eu fui procurar os dados do meu avô, ele já tinha falecido, né? Eu digo, mas o nome do meu avô é Balduino Henrique, e eu não encontrava, de jeito nenhum, a certidão de nascimento dele. E eu sabia que existia no cartório
Em 1819, quando ele casou, foi feita a certidão de nascimento dele. E dizia que ele tinha nascido em Taquara, em 1895. Aí eu fui a Taquara, mas não tinha nada em Taquara. Aí eu fui nos livros da igreja de confissão luterana. Aí lá estava, mas não estava esse nome. Qual era? Heinrich Baldwin. Era o contrário. Porque o segundo nome era, na época, tido como o nome mais importante. Porque era o nome de batismo. O nome dado pelos padrinhos, ou seja, em alemão, Taufname, que eles falam. Né? Então, por exemplo, nascia o Leandro. Tá? Aí o Leandro tinha um padrinho lá que era chamado Nélio. Então foi Leandro Nélio. E tu era conhecido como Nélio. Quando fizeram os registros em português, né, mais tarde, o pessoal não pegava Leandro Nélio, pegava, esse é o Nélio, então Nélio do que? Nélio Leandro. Deve ficar invertido. Então, isso existe muito hoje em dia. Então, quando a gente vai procurar, você sempre tem que procurar pelos dois. Mas tendo a data de nascimento, o ano pelo menos, aí entra a pesquisa de cemitério. Esse é um ponto, né? Os cemitérios também ajudam muito a fazer árvore? Sim, só que tem que ter um cuidado. Qual? 30% é de datas erradas, entende? Tem muita data errada Tem muita data errada. Na lápide? Sim, tem muita data errada. Porque as lápides, elas... Só um pouquinho, deixa eu só pegar aqui um... Nélio tem uma bolsa que vai tirar um livro. Um livro. Cemitérios das colônias alemãs no Rio Grande do Sul. Feito pelo Petri e pelo Dúlius. Isso aqui foi o primeiro livro sobre esse assunto. Entende? Tá? Esses dois aqui, de guarda-chuva, que o Petri usava um guarda-chuva, e o Dúlius com uma planilha feito à mão. Agora a gente vai lá com a máquina fotográfica, com o celular e fotografa, entende? Eles passaram dezenas de cemitérios e levantaram. Então tem aqui, por exemplo, só para ter um exemplo, Cemitério Evangélico da Várzea, Blum Petre, nasceu em 1855, janeiro, dia 8, faleceu em 1913, agosto, dia 28. Eles fizeram esse levantamento. Aqui também tem erros. A gente viu depois quando fomos fotografar esses cemitérios. O cara debaixo de um guarda-chuva com um vento e numa planilha anotando e o outro lá limpando E tem muita lápide que era na própria pedra, né? A data, então, de repente... São as pedras gregas, entende? Com o tempo ali vai se perdendo a qualidade. Nós, nos levantamentos que nós temos feito, a gente passa um giz, né? Ou então faz uma argilazinha com a mão, assim, com água, e passa na frente e espera um pouquinho para secar. Daí começa a aparecer os números. Isso é táticas. Uma coisa que vocês têm uma preocupação, e eu também, quando eu faço a pesquisa da parte da minha família, eu tento descobrir mais do que a data, a história. E vocês têm uma preocupação muito grande com a história desses antepassados. Sim. Também, entender como chegaram aqui, por que chegaram, onde ficaram, para onde foram. O nosso conceito, e isso a gente aprendeu, a gente teve assim um grande pesquisador, que era o Pedro Almiro Falt, não sei se tu chegou a conhecer ele, era um médico. Não. E ele é um cara que pesquisava já há muitos anos, era nosso professor, entende? Ele sempre dizia, pessoal, procurem informações além dos números. Mas a minha família não tem história, os caras eram colono humilde lá no Rolante, lá no interior. Não, toda a família tem a sua história, toda a família tem a sua informação, entende? Porque eles viviam em comunidade, entende? Então, ou o cara pertencia a uma determinada igreja, participava do clube de bolão, do clube de tiro,
ou do clube de dança, coisa assim, entende? Então sempre tem. Então nós sempre procuramos preservar. E faz parte dessa preservação histórica é a origem deles, principalmente a origem, né? Então hoje, graças a essa história, nós tivemos em 2018, lá em Rojenal, isso é lá no sul do Paraguai. Eles falam alemão direto lá. Aí conversando, o cara, não. O meu bisavô veio de Lajeado. Como? Sim. Aí por 1910 eles compraram terra aqui, compraram todo esse sul do Paraguai. Eles vieram do Lajeado, outros vieram de Santa Rosa, outros vieram de Cerro Largo. Então, se a gente não tem esse histórico, entende? Você não consegue fazer essa linkagem, essas ligações, entende? Isso é importante. Sites como o Family Search ajudam? Sim. O site do Family Search, que é da Igreja dos Mormons, né? Eles têm um grande acervo. Dentro de uma montanha, a parte romântica, né? Dentro de uma montanha, num banco de dados, né? Seguramente o maior acervo do mundo. E daí a gente está falando aqui não só de origem alemã, mas de todas as origens. De todo mundo, né? E aí outros que têm um acervo muito grande é o MyHeritage. MyHeritage é um programa que é feito por uma empresa lá de Israel, entende? E o dono dessa empresa adora genealogia. Eu uso os dois. Eu também. Então, hoje, já faz agora uns 5, 6 anos, todo o sistema do Family Search, toda a parte eletrônica, digital, é pelo sistema do MyHeritage. Entende? Só que um dá mais abertura, outros dá menos abertura. O Family Search não cobra nada, né? E o MyHeritage, então, tem a árvore que tu bota, aparece um site bonito, legal, muito legal, entende? E então aí você tem que ser pago, né? E o Family Search tem a possibilidade de também fazer pesquisas na fonte primária. Eu encontrei coisas assim de registro, por exemplo, de nascimento, de falecimento e até a causa da morte. Sim. Nos documentos oficiais da igreja em Dois Irmãos. Sim. Eles, no ano de 2000 e pouco, por aí, eles conseguiram fazer no Rio Grande do Sul a digitalização dos livros originais. Salvaram todos eles em JPG ou TIFF, entende? Acho que é tudo TIFF. E isso aí tem acesso pelo Family Search. E daí é uma forma também que tem que ter um pouco, claro, tem que ter um pouco de paciência para entender a forma como funciona, ter alguma ideia das datas, dos períodos. Tu tem que saber a época, a localidade, né? Então lá existe, por exemplo, supomos, Cerro Largo, Igreja Católica, supomos. Não tem nada em Cerro Largo. Aí vai ver, quem sabe está em Ijuí, porque na época pertencia a Ijuí, ao município de Juí. Aí tu vai lá em Juí, tu acha. Então tem essas pegadinhas. Mas já é uma fase, isso é importante para quando vai avançando aquela pesquisa que tu disse no início, ali, primeiro pais, avós, bisavós, quando começa a avançar, e daí a pessoa também vai adquirindo mais conhecimento, né, dos caminhos, ali vai encontrar essas peças mais difíceis do quebra-cabeça. A gente nota às vezes que no Facebook, esses dias uma pessoa fez uma pergunta sobre alguém que estava nesse livro. Eu procuro fulano de tal e não acho nesse livro, tá? Aí eu dificilmente eu intervenho logo, eu deixo o pessoal se virar um pouco. Aí daqui a pouquinho, esse aí tem no Family Search. Pegou e passou o link. Aí eu entrei no link só para ver o que era, pra ver se não era chute do cara, porque às vezes o cara dá um chute, né? E aí eu sempre digo, pessoal, não dá chute, tu deu uma informação errada, então tu não sabe.
Aí, pô, linkei ali na hora, pá, né? Tava lá. Aí lá eu já encontrei outra coisa que me interessou até. Então, o caminho, traçar o caminho de volta, fazer essa busca, a gente encontra outras coisas. E aí quem gosta de fazer, tem gente que passa, sei lá, 10, 12 horas, 24 horas fazendo passatempo, né? Coisa de aposentado também, né? Né? Bom passatempo para aposentadoria. Nélio, o tempo passa rápido, eu vou te pedir para dar uma última dica, alguma coisa que eu não te perguntei e vamos lá, vamos repetir qual é o site de vocês, porque esses livros estão disponíveis para quem tem origem alemã, germânica, vai encontrar certamente muitos dos antepassados nos livros que vocês já editaram. Sim. Além, é claro, do Facebook, do Genealogia, que é um espaço também de interação e de troca de conhecimento. Sim. Bom, nós temos então o Facebook, que é o Genealogia RS, né? Tem cerca de 10 mil e poucas pessoas lá e tem que se inscrever lá e tal, né? E daí participa, né? Só não é permitido colocação de bandinhas e coisas, porque senão vai virar um foco é genealogia, né? História. Genealogia. Aí temos um site, genealogiars.com, e aí no menu em cima tem lá livraria. Aí esse menu se desdobra, tem a livraria do Genealogia RS, tem a livraria dos livros onomásticos, livros eclesiásticos, aí tem a livraria da Oikos, tem a livraria da Este, que é o mais ou menos. Na livraria da Este, tem alguma coisa de italianos lá também, que são os principais livros, né? Onde foram alemães também foram alemães. Quando os italianos chegaram, já tinha alemães lá, entende? Aí eles foram registrados junto, entende? É simples, basta ter um pouquinho de boa vontade, entende? Boa vontade e paciência. E aí a gente vai dando as dicas, né? Fora isso, temos um grupo de pesquisas, né? Que nos reunimos aí uma vez por mês. Só ultimamente está ruim, né? E até nós teríamos palestras aí, coisa em andamento, a gente teve que suspender porque está meio complicado, né? Nélio Schmidt, diretor do Genealogia RS, Pesquisas Teuto-Brasileiras, muito obrigado, volte sempre. Já, passa eu sempre rápido. Digo isso, passa muito rápido, né? A gente continua à disposição e disposição também lá pelo site, entende? Né? Tem o e-mail, tem o WhatsApp também à disposição. Tá certo, obrigado. Aconteceu no Rio Grande do Sul, tem a produção da Rafaela Knevitz, que está tentando descobrir a árvore genealógica dela aqui, a gente vai tentar achar alguma coisa ainda. Nós temos no vídeo o Arthur Furlaneto e no áudio o Wesley Borges. Até a próxima semana com mais um episódio, sempre aqui no YouTube, nas segundas-feiras e na Rádio Gaúcha, 11h30 da noite, aos domingos. Muito obrigado pela companhia, até a próxima semana. Se gostou, compartilhe esse episódio com os amigos. Tchau.